se eu tenho um caminho integral de linha em cilindros, por exemplo, eu vou de A até B, certo? E se for fácil para mim parametrizar tudo em função de φ, por exemplo, né? Então, o ponto A tem coordenadas R1, φ1, Z1. O ponto B tem coordenadas R2, φ2, Z2. Né? Então, se for simples para mim parametrizar em termos de φ, né? Então, a minha integral de linha, né? A função é f, né? F de R, φz, no caso, agora não mudou, certo? Vamos encontrar cilindros. Né? Então, a integral seria I igual a integral de φ1 a φ2, né? F de R de φ, né? φ z de φ, ou seja, transformando uma função de uma variável, usei a equação do caminho, o dl, né? Eu boto dφ em evidência, certo? Vai ficar uma raiz quadrada aqui, que vai ser dr dφ ao quadrado, derivada, né? Mais R2, observe que R2 é função de φ, viu? R de φ, né? Mais dz dφ ao quadrado. Observe que isso aqui, tá certo? Ao quadrado. Vezes dφ aqui fora. Deixa eu botar aqui fora. Dφ, né? Então, integral com relação à variável φ, né? Observe que essas dimensões estão certas, né? Isso aqui é comprimento ao quadrado, comprimento ao quadrado, comprimento ao quadrado, certo? Tudo correto aqui. Então, seria assim a forma de fazer esse seguinte, por exemplo. Bem, assim por diante, se você quiser fazer em esférico, você vai ver que no sistema de coordenadas esféricas, né, o dl, certo? Ele tem componentes dr, né? AR, componente R de θ, né? Vocês verifiquem depois isso aí, certo? Quais são os componentes diferenciais nas três direções em esférica, né? Certo? Mas o terceiro elemento vai ser R seno θ dφ. Né? Então, vocês identificam aí o parâmetro H1 é 1, o parâmetro H2 vale R, e o parâmetro H3 vale isso aqui. Certo? Então, nós teremos, com isso, você pode calcular a integral de linha em relação ao comprimento em qualquer sistema coordenada, bastando conhecer bem esses parâmetros H, né, em cada sistema, certo? Muito bem. Bom, temos aí, vamos continuar aqui, está falando de integral de linha de uma função escalar, né? Temos integração também de vetores, né? Integral de linha de um vetor. Tem um campo vetorial, digamos F, né? Tem três componentes, depende se tiver coordenadas, né? Você pode, então, calcular e se depara com situações físicas e a gente vai se deparar com algumas integrais de linha, tá certo? Por exemplo, essa aqui. Certo? Integral de um vetor, integral de linha sobre um caminho C, né? Então, implícito aí tem um caminho, tá certo? CAB entre dois pontos. Então, o vetorial tem que ser calculado. Observe, F tem três componentes. Cada componente é uma função de três variáveis. Certo? Então, a gente tem que saber, né, parametrizar todo mundo em relação a uma variável só, para poder calcular essas três integrais. Né? Esse exemplo aqui, o resultado dessa operação dá um vetor, né, se você observar. Né? São três integrais, tá certo? Isso aqui é um escalar. Né? A gente também pode ter uma integral de linha. Na verdade, a gente é acostumado, né, a chamar de integral de linha um tipo específico de integral, que é a integral da projeção de um campo ao longo de um caminho. Certo? Essa integral aqui, F, produto escalar com dl. Certo? Isso aqui ocorre muito, né?
a integral da projeção de um campo ao longo de uma trajetória, tá certo? Essa geralmente é chamada de integral de linha de um vetor, apesar de existirem outras, como essa que eu mostrei aqui em cima, tá certo? Mas a gente vai usar, quando você quiser falar de integral de linha de um vetor, vai ser geralmente essa aqui, tá certo? Isso aqui é um produto escalar, então isso aqui é uma função, só tem uma componente, né? Função escalar. Então isso nada mais é do que projetar f, né? dl é um vetor, né? Se vocês olharem, ele tem módulo dl e direção em sentido tangente, né? A trajetória, né? Então f escalar dl nada mais é do que a projeção de f na direção tangente à trajetória vezes dl, né? Certo? É isso, nada mais é do que calcular essa integração, certo? Especificamente, tem um tipo de integração em que o caminho é um caminho fechado, certo? Em C, né? Nesse caso, ele denota a integração de f sobre c dessa forma. E essa operação é chamada de circulação, né? De f, certo? A circulação de campo vetorial diz muito a respeito de sua natureza, né? Então, essa operação é importante, certo? Dá uma ideia se o campo tem a propriedade de rodar, por exemplo, no espaço, né? Rodar, se fechar ou não, certo? E veja, uma vez que a gente sabe as expressões para o DL, é fácil calcular a integral de linha de tipo f escalar dl, né? Se você quiser calcular em cartesianas, você pega seu campo vetorial, decompõe em cartesianas, certo? Isso também é o DL, né? DL tem aquela expressão que a gente falou anteriormente, né? dx, dy, dz nas três direções, certo? Então, a integral de linha, né? F deve num caminho qualquer, certo? Resume-se ao cálculo de três integrais, né? Produto escalar dessas duas coisas, certo? Então, você vai ter uma integral. Ou seja, o que a gente está falando aí? Integral de uma função, certo? Agora, né? Com relação a uma variável x. Observe que, só para não esquecer, isso aqui é função de três variáveis, certo? É uma função, né? Essa é a componente x do vetor f, que é uma função de três variáveis. Então você vai ter essas integrais que você vai fazer de acordo com a parametrização mais adequada, certo? Né? E assim por diante, né? Nos outros sistemas basta expressar o vetor no sistema de coordenadas, né? O DL no sistema de coordenadas, DR a R, por exemplo, né? RDFI, DFI, AFI, etc., e calcular as integrais, certo? Bom, é isso que a gente tem para falar em termos de integral de linha, né?